E eu vejo que o seu relato ele é muito similar com outros relatos. Então, assim, é impossível que tanta gente, né? Porque as pessoas falam, ah, tava louco, então tá todo Não, mundo. não. Tem Olha muita só. gente louca. Não pode beber nada alcoólico. Você não pode beber nada alcoólico. Você não pode fazer nenhum uso de nenhum chá, nenhum cogumelo, de nada, nada. É água e ó, nem beba refrigerante. Porque o refrigerante também interfere, principalmente a Coca-Cola. Uhum. Porque a Coca-Cola ela fica no seu organismo, se eu não me engano, 30 dias, 32 dias, é Aterra uma a coisa pessoa de assim, uma forma, né? é algo assim. O Guaraná fica 7 dias. Então, assim, Hum, você é justamente manter um estado de vibração alta. E a Coca-Cola especificamente, ela ainda carrega uma egrégora, tá? Então não é só o beber a Coca-Cola, mas ela carrega uma egrégora que se você é melhor você tomar o Guaraná por vários motivos, mas assim, ainda é, tem isso. É melhor você tomar o mate da empresa do que beber a própria, tá? Porque ela carrega já uma egrégora tem ali. uma energia ali, né? Bom, isso é super legal porque bate muito com outros relatos que eu já tive, lógico, tem Aham. suas diferenças, mas e é uma outra pessoa que veio aqui, ele teve esse contato, mas ele falou que ele não queria ter. Ele foi porque chamaram, ele foi para um grupo, e foi bem a experiência bem parecida. Ele falou da voz metalizada e que a presença feminina, que era arcturiana, era tipo amor, amor, um negócio amoroso, É. É uma assim, fora do vibração que normal. você fala assim, porque tem muita gente que fala assim, mas ser de Órion é negativo. Não. Órion a gente tem, especificamente em Órion, que é um conglomerado de, acho que 80 e poucos planetas, estrelas ali, a gente tem uma série de linhagens completamente diferentes, desde as hostis até consciências muito elevadas, tá? Então a gente tem ali, porque Orion tem um portal onde o campo foi. A gente tem as histórias antigas das guerras de Orion. Então, Orion ficou muito taxado como seres negativos. E assim, a frequência que teve o contato foi algo que eu não sei te descrever, porque era uma sensação de. Era o ar leve, era uma coisa leve, ao mesmo tempo eu não sei te descrever, mas era uma coisa muito boa. Era Uhum. muito boa. Até o MIB, né, tem essa referência do Orion, né? Orion. Ficou essa coisa, Ficou acho que no imaginário. estereotipado como uma coisa negativa, e não é. A gente tem muitas consciências em Orion. E esse contato, porque assim, acho que esse foi um ponto que deve ter a Não, partir esse foi um dali, né? marco na minha vida. Como é que foi depois? Porque eu já ouvi diversas pessoas falando assim, depois eu fiquei confuso, depois eu fiquei Não. cogitando a minha vida inteira, e também já ouvi pessoas falando, depois tudo clareou, tudo abriu. Já ouvi desses dois tipos de relatos, sabe? Na verdade, para mim, olha só, eu acho que desde criança eu sempre tive muita convicção que isso nunca foi dúvida para mim. Eu não era aquela pessoa que precisava ver para crer, tá? Porque para mim era uma coisa que sempre foi muito natural. O universo ele é muito vasto. Então, eu queria muito ter o contato, porque eu queria a experiência. Mas isso não mudou nada, assim, não mudou nada na minha vida. Eu acho que me abre acho que para o trabalho que eu faço hoje, eu acho que é uma experiência que as pessoas gostam de ouvir, eu gosto de contar essa experiência, porque me marcou profundamente, positivamente, mas assim, isso, se você falar para mim, se você não tivesse tido contato, seria a mesma coisa. É claro que deu um plus no negócio, mas eu não preciso ter contato para Saber para que saber, tá até conectado. porque hoje os meus contatos eles são diferentes. Então assim, eu já tive contato com lemuriano, com pleiadiano, com andromedano, arcturiano. Eu já vi os arcturianos, só que assim, eles falam, a gente está projetando uma holografia. Então, a gente tem tantas holografias que são negativas da Matrix, como a gente tem holografias que não são. E eles vieram me explicar como, por exemplo, um trabalho coletivo. Eu fazia, era muito época de Facebook, muitos anos atrás eu fazia muito envio de cura arcturiana e tal, porque os arcturianos eles surgiram na minha vida antes desse contato. Os arcturianos surgiram na minha vida, quando eu estava em licença maternidade, eu tenho um filho de 21 anos, eu estava de licença maternidade essa época, foi quando eu comecei a ter contato com as informações dos arcturianos. Então,
Quando mais tarde vieram mais fortemente, eu tive uma cura dos arcturianos. Deixa eu contar para vocês. O que aconteceu? Isso eu já estava no meu segundo filho, que tem 11 anos, então isso deve ter... Eu sou boa de data não, mas assim, talvez ele devia estar com 1 ano e pouco, 2 anos, talvez. Ele vai fazer 12 anos agora. Então isso deve ter uns 10 anos. Eu comecei a ter muitas dores nos joelhos. Muitas dores, eu não conseguia sentar, levantar. Eu já tinha feito exame, já tinha tomado remédio, já tinha feito de tudo, não adiantava. O que eu comecei a fazer? Comecei a pedir para ir para as câmaras arcturianas. Fazia a minha petição, fazia uma petição, gente, muito simplista, era eu comigo mesma. Então, eu deitava na minha cama antes de dormir e me conectava ao meu eu superior, pedia para os arcturianos me levarem e acessarem para curar a origem da minha questão no joelho. E assim, quando eu começava a mentalizar, eu era apagada, ia embora. Não lembrava de absolutamente nada do que acontecia. Totalmente apagada. Até que um dia, eu pedia todos os dias, tá? Todos os dias. Dia, tava em casa, à tarde, já devia ter passado, sei lá, 1 mês. E eu falei, cara, pensando assim, fazendo um lanche, sentada na mesa, pensando, falei, cara, minha dor não melhorou nada. Continuo sentindo nada, zero melhora, pô, tô pedindo todo dia para ir, nada. Na mesma hora eu escutei. Já estamos cuidando da cura, ela já se manifestou nos outros planos. Tenha paciência. Só isso que eu vi. Tenha paciência. Aí saiu. Aí eu fiquei, ouvi? Não ouvi. Não ouvi? Não. Aí você duvida? Não ouvi. E daí a pouco eu falei, ouvi. Eu sei o timbre de voz, eu escutei o timbre da voz, eu ouvi. Era uma voz, era masculina a voz, eu ouvi. A partir dali, passou mais umas semanas, foi diminuindo, foi progressivo. E depois desapareceu. Essa época foi a época que eu comecei a receber muita informação. E ali, eles começaram a me dar diretrizes. E eu comecei a fazer. Não confiava muito, não. Porque eu não sabia, nessa época eu não conseguia distinguir o que era o meu mental e o que era uma voz. Mas eu comecei a fazer, porque eu comecei a, dar um voto de confiança para minha intuição e comecei a ir. E as coisas começaram a desenrolar. Então, era muita sincronicidade, eram pessoas me procurando para falar de alguma coisa, de uma informação que eu precisava. Então, ali eu comecei a entender como é que o negócio funcionava. Tem muita gente que não confia na intuição. Tem muita gente que fala assim, eu não vejo nada, eu não ouço nada, eu não sei o quê. Não, ouve sim, ela vê. Só que ela não confia, porque ela acha que vai se materializar físico. E não é físico, às vezes vem pela tela mental. Às vezes vem como uma quantidade, um bloco de informação que você não consegue distinguir exatamente como você está percebendo, mas a informação vem. Então, a maioria das pessoas, na verdade, elas recebem, mas elas não confiam. E ali foi um grande divisor de águas para mim. Porque hoje, as minhas capacidades, elas foram desenvolvidas. Embora eu me conectasse com a espiritualidade desde nova, meu sonho era um centro espírita, eu era muito nova, eu falava para minha mãe, me leva num centro espírita, porque era o referencial que eu tinha de espiritualidade. Nunca me levou. Eu não tinha isso aflorado, mas eu queria tanto ter. Queria ser clarividente, clareaudiente, queria. Eu não tinha isso. Eu fui desenvolvendo. E eu acho que o passo mais importante nesse processo é você confiar, porque a gente recebe sim, só que a gente duvida. E ali as coisas começaram a se abrir. Então hoje, eu vejo mais quando eu estou trabalhando, tá? Ouvir eu ouço com mais frequência. Essa é uma capacidade que é mais desenvolvida em mim, é a audição. Então eu ouço com mais frequência. Agora, ver justamente é mais quando eu estou trabalhando mesmo. E aí começaram a acontecer as projeções, e as coisas foram acontecendo. Então, assim, dá para desenvolver. Se eu desenvolvi, qualquer um desenvolve. Isso é importante, porque às vezes as pessoas elas assistem o conteúdo e elas pensam, isso está muito longe da minha realidade, nunca aconteceu comigo, né? Mas o nunca aconteceu para a primeira vez já não é mais nunca, né? E essa primeira vez pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar.
E basta a pessoa, como você falou, frequenciar, permitir, se abrir, né?